O ano era 2009 e eu no meu auge dos 17 anos, de grande sabedoria que eu achava que eu tinha, participava de um acampamento evangélico pela primeira vez. E eu me lembro como se fosse hoje. Era um acampamento radical em que a comunidade Adorai fazia na cidade de Vilhena. Era 2009 e no meio daquele acampamento, de todas as provas que tinha, teve um culto à noite que oraram pela minha vida. E naquele momento eu, de certa forma, tive um encontro com Deus. E saí de lá ainda sem entender muita coisa, mas dentro do meu coração eu tinha dentro de mim que eu ia sair de lá e eu ia transformar a minha vida. Eu ia parar de falar o que eu falava, de fazer o que eu fazia, de pecar da forma que eu pecava. Mas quando isso era domingo, era sábado à noite na verdade, domingo a gente ficou lá e quando foi segunda, quando eu cheguei e eu fui trabalhar, eu percebi que as coisas não eram dessa forma e eu não tive força para continuar, para ir adiante e para persistir. Eu voltei para o Senhor muitos anos depois, em 2014, quando eu passei um tempo terrível na minha vida, uma experiência difícil de viver, mas foi naquele ano que eu me encontrei com o Senhor. Foi naquele ano que, diante da dor, eu voltei para a igreja e encontrei na igreja homens e mulheres que puderam me abraçar e me apresentar Cristo. E até hoje eu lembro um dia, eu estava num culto e eu queria uma resposta de Deus. Eu queria que Deus falasse de alguma forma comigo, porque eu via que muitos falavam que Deus falava, que Deus mostrava, mas eu queria aprender o que o Senhor tem. E eu lembro de uma canção que se chama Uma Chance Igual a Essa, que é do Ministério Ipiranga. É uma canção bem antiga, mas quando eu terminei de falar, abri a boca, de finalizar a frase, o louvor no dia começou a cantar essa canção que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que me humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar a minha carne, eu quero fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Naquele momento, irmãos, eu tive um encontro com o Senhor e percebi que Deus me escutava diante das minhas tantas limitações. Irmãos, eu tinha tantas perguntas no meu coração, eu tinha tanta angústia no meu coração, eu tinha tantas dificuldades de compreender algumas coisas, mas naquela simples canção, que não era apenas uma simples canção, mas era o Senhor falando comigo, Ele disse: eu estou contigo, continue. Fui batizado e eu sei que esse foi apenas um pouco do que Deus, de um encontro, mas eu tive vários encontros com o Senhor. Eu tive vários momentos em que eu tive a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de perceber o que Ele estava fazendo na minha vida. E ainda que eu não estava entendendo nada, muitas coisas eu não entendia, não compreendia nada da palavra de Deus, eu simplesmente continuei. E deixei ser cuidado por homens e mulheres que me direcionaram à fé. E esse foi um pouco do que Deus fez lá no início. Diante de uma tristeza profunda, diante de perguntas que não tinha respostas. Deus não respondeu todas as minhas perguntas, porque nem todas as perguntas que a gente faz, Ele responde aquilo apenas que é necessário. Ele transformou minha vida. E eu sempre digo que Cristo Jesus, Ele foi aonde ninguém poderia me buscar. Ele me buscou no lamaçal de pecados. Ele me buscou num lugar terrível, irmãos. Terrível. Em não apenas um lugar físico, mas um lugar na mente, no coração, nas angústias, na falta de perdão que eu tinha. Deus me buscou, Deus me encontrou. E a gente compreende, irmãos, a parábola da ovelha perdida, quando Cristo, o nosso pastor, deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela uma que está perdida. A gente só entende essa parábola o dia que nós somos aquela ovelha que está perdida. E Ele me encontrou, Ele me buscou, Ele me restaurou, Ele ressignificou as minhas feridas, Ele mudou a minha história. Eu sei que eu sou muito falho com Ele. E eu sei que eu fui muito falho com Ele, mas uma coisa eu garanto, que Ele sempre me amou. E Ele sempre, sempre vai me amar. Eu lembro do texto que diz, para você ver que o nosso canal ele não tem muito script, eu lembro do texto, que eu não lembro a referência,
Quem nos separará do amor de Cristo? Se eu não me engano é Romanos 8:35. E eu gostaria de finalizar esse vídeo lendo esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ou melhor, Romanos capítulo... O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, meus irmãos, pode nos separar desse amor. Eu encerro esse vídeo assim. E nos próximos, talvez eu possa te contar um pouco mais do que Deus fez daquele momento, daquela canção pra frente. Mas eu paro por aqui. Que Deus te abençoe, que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe, que você nunca se esqueça que somente Jesus é a nossa única esperança, âncora firme e confiável da nossa alma. Até a próxima, estamos juntos e Deus é conosco. Deus te abençoe.